Salve, salve, queridos amigos de experiências compartilhadas. Hoje é um dia muito especial. A gente tá aqui com Tatiane Pereira, uma colega incrível, né? Vou chamar de colega porque ela tá aprovada no concurso de advogado da União. Ela que já é servidora pública do MPF, né? Também que tirou uma notaça na prova oral. E que eu lembro muito bem, né? Justamente daqueles gritos de euforia e da comemoração dela, né? De uma maneira muito enfática, de uma maneira muito carinhosa também. Ela expressava toda a sua alegria e contagiou todo aquele clima. Todo mundo agora, eu tô falando de você 8 de novembro, né? E foi no dia 5 de novembro. A Tati já entrou, eu vou aceitar ela aqui para que a gente possa conversar. Só me diga se aceitar ela aqui para que ela possa entrar, né? Mas, por favor, vão dizendo se o áudio está ok, se está com algum problema. Eu não vou conseguir ver todos os comentários agora. A gente vai Boa trazer. noite, Boa noite, minha amiga. Tudo bem? tudo bom, professor? Como é que você está? Voltou em paz? Chegou quando? Sim, cheguei segunda noite. Segunda de novo. Meu voo lá de Brasília vim na segunda. E chegou bem, chegou em paz, ou melhor, chegou de alma lavada, como a gente diz. Cheguei feliz, Ô, minha amiga. com 97,40 na cabeça, só falava isso. Minha amiga não aguentava mais me ouvir falar essa nota. Ah, Cheguei com mas muita alegria. com toda a razão, deixa eu só ajeitar aqui meu áudio que estava agora sim. Com toda a razão, minha amiga, porque com a nota dessa, 97,40 na prova oral, não é fácil, ou melhor, não é todo dia que se vê uma coisa dessa, muito pelo contrário. Então, quando você gritou assim, eu tirei 97, 97, eu falei, nossa senhora, com toda a razão. Olha, eu estava te Ai, apresentando aqui, né, falando, enfim, da sua trajetória, né, que você é servidora pública do MPF já há um certo tempo. Eu estou muito curioso para saber, porque você passou na PGM Niterói, você passou na AGE sim, Minas, né? E eu lembro muito bem, até escrevi assim na descrição aqui, de dois fatores que foram muito comuns, eu vou chegar lá, né? Que era, poxa, a importância do podcast foi uma coisa que me chamou a atenção, até porque você sim. agradeceu a Márcio ao vivo, né, na palestra que a gente fez no Raio X para os alunos da prova oral. E também a questão de você ter falado, pô, eu comecei na AGE Minas, aí deu um start, né? Só que eu queria saber essa Tati, que arrasou em Niterói, arrasou em AGE Minas, arrasou, né, na AGU agora. Quando foi que ela começou, né? Ou seja, foi há quantos anos e você retomou faz quanto tempo? Ou melhor, se você vem estudando. Eu queria te escutar um pouco mais e é uma grande satisfação estar com você hoje. Tá bom, professor. Então, eu tenho 35 anos e 18 anos de serviço público federal. No caso, no MPF, como analista processual, eu tenho 10 anos e tenho mais 8 anos que eu já fui militar da Força Aérea Brasileira, fui terceiro sargento, e também já fui agente executivo da Comissão de Valores Mobiliários. Eu iniciei no serviço público aos 17 anos e sempre fui de estudar, sempre fui muito estudiosa, sempre gostei de estudar. E quando eu iniciei a faculdade de Direito em 2008, eu já iniciei a faculdade sabendo que eu queria concurso público. Então, eu sempre estudei muito. Eu fiz uma universidade particular aqui do Rio de Janeiro, a Universidade Estácio de Sá. Eu trabalhava de dia na Força Aérea, na Aeronáutica, e à noite fazia a faculdade de Direito. E já com o objetivo de prestar concurso público, de estudar, já vendo a longo prazo. Então, é uma trajetória bem longa de concurso público. Para o concurso de nível médio, para a CVM, eu Sim. estudei no ano de 2010. Eu ainda estava na faculdade, passando do quarto para o quinto período. Aí eu já comecei a estudar administrativo, mesmo antes da grade da minha faculdade, da Estácio de Sá, eu já comecei a estudar administrativo, constitucional, aquelas matérias básicas de concurso público e prestei o concurso da CVM no ano de 2010. Tomei posse em 2011, continuei fazendo a faculdade, concluí a minha faculdade de Direito. Você tomou posse durante a faculdade, foi isso, Tati? Sim, sim, foi um cargo de nível médio, eu ainda não Uhum. tinha a faculdade, então eu tomei posse nesse meu primeiro cargo, além da aeronáutica, eu era Sim. terceiro sargento na aeronáutica, e comecei a estudar para sair da aeronáutica. E ainda estava no meio da faculdade de Direito, e consegui passar nesse concurso em 2010, da Comissão de Valores Mobiliários. E depois continuei estudando, fiz a OAB no nono período, passei na OAB, e nisso já
criando uma base, uma forma de estudar, um método de estudo, de conciliar o estudo com o trabalho, né, que eu sempre trabalhei. E logo depois que eu colei grau, eu tive a sorte também, muita dedicação, porque eu colei grau em março de 2013, colei grau em Direito. Em maio de 2013, eu fiz a prova para analista processual do Ministério Público da União e logrei êxito de ser aprovada dentro das vagas para o Rio de Janeiro. Então, foi assim, eu me formei, fiz o concurso, fui aprovada e em 2014 já tomei posse no Ministério Público Federal. Então, estou desde 2014 no Ministério Público Federal. Você está há 9 anos, digamos assim, no MPF. Sim, Então, sim, eu acho que fica quase fácil dizer 10. que o teu start no serviço público, ou melhor, para concurso público, foi muito cedo, né? Sim. Tu se considera que tu começa a prestar para concurso quando, assim, ou melhor, não esses concursos que você está agora, mas assim, aquela visão de prova objetiva, de direito administrativo, como você disse, né? Quando foi o start, Sim. assim? O start foi em 2009, Quem foi quando responsável eu... por isso? Ou melhor, tu se influenciasse em quem, inspirasse em quem? O que acontece? Eu tinha acabado de me formar na aeronáutica, como terceiro sargento da aeronáutica, e teve o esquadrão que eu fazia parte, na base aérea de Santa Cruz, seria removido para Salvador. E eu, obrigatoriamente, teria que ser removida para Salvador, e eu não queria. Entendeu? Eu não queria sair do Rio, porque eu estudei muito para conseguir uma vaga no Rio de Janeiro, consegui, voltei para perto da minha família, dos meus pais, na base aérea de Santa Cruz, porque eu sou de Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro. E eu não queria ter que ir para Salvador. Então, eu comecei a pensar, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não quero ir sozinha para Salvador, eu estudei tanto para vir para o Rio. E foi aí que me deu o start de começar a estudar mesmo antes de terminar a faculdade. Eu falei, eu vou tentar estudar para ver se eu saio da aeronáutica e não tenho que ir dessa remoção, para não ser removida ex officio pelo interesse da administração. Então, eu entrei numa maratona a partir do início de 2009. Eu fiz 5 concursos de nível médio ao decorrer do ano, de 2010. E a Comissão de Valores Imobiliários foi meu último concurso em dezembro de 2010. E foi o que eu logrei êxito em ser aprovada. E eu consegui sair da aeronáutica. Eu dei baixa na aeronáutica em outubro de 2011. E em dezembro de 2011, meu esquadrão foi transferido para Salvador. Então, eu saí exatamente... Eu falo que Deus tem sempre a melhor escolha para mim, né? Porque aí eu saí exatamente em outubro de 2011 e em dezembro de 2011 meu esquadrão foi transferido ex officio para Salvador. E aí eu permaneci no Rio, porque a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, é aqui no centro do Rio, na rua 7 de setembro, e eu permaneci aqui no Rio. Aí foi aí que eu comecei a estudar para concursos na área civil, né? Sim. E aí, ou seja, tu considera que em 2014, desculpa te interromper, né? Sim, quando você entra pode falar. no MPF, você começa melhor, analista já é um concurso dificílimo, né? Convenhamos aqui, analista do MPF, o concurso não é fácil, né? A gente sabe aí os concursos que teve, as dificuldades, então não é um concurso, tem muita gente que faz carreira e se aposenta mesmo, porque é um bom concurso, né? Sim, é uma ótima carreira. Isso. Sim. E quando foi que você, digamos assim, retomou os estudos para as carreiras jurídicas, né? E se você sempre foi da área de procuradorias, feito que você está com essas 3 aprovações aí fortíssimas, ou se permitiu, né, curtir um pouco mais essa carreira? Como foi? Conta aí depois dessa 2014 para cá. Sim, eu tomei posse em 2014 como analista do MPF, mas eu já sabia que eu queria fazer concurso de carreira fim, né? O que eu chamo as carreiras de alto escalão. E mesmo já na MPF, eu já em 2015 já voltei a estudar. Aí eu fiz a última prova da AGU e da PFL em 2015. Acho que foi 2015, 2016. Isso. E aí, na AGU, eu fui muito mal, assim, porque eu estava mais focada na PFN. E eu lembro que para a PFN, para eu ir para a segunda fase, eu fiquei por 2 pontos. E eu falei, caramba, eu fui muito bem. Para quem está começando a estudar para esse tipo de concurso, vou continuar estudando. E aí, em 2017, eu fiz magistratura federal da segunda região. Aí cheguei aí para a segunda fase, fiz as sentença civil, sentença criminal, mas não consegui ser aprovada para a prova oral. Acho que tinha que tirar o TRF2 para a magistratura federal. Mas aí eu fiquei assim, traumatizada.
Falei, gente, é muito difícil. A segunda fase a sentença, a discursiva e as duas sentenças foi numa sexta, sábado e domingo. Tipo, foi assim, o máximo de pressão, de, de muita pressão que eu Nem tive, né, imagino. nesses estudos. Então, eu falei, nossa, achei muito difícil e resolvi descansar um pouco. Falei, calma, vou aproveitar um pouco minha vida, vou ficar Isso um em pouquinho sem 2016. estudar. Desculpa, só para eu pegar o Isso, mapa. não, isso em 2017. Sete. 2017 eu fiz esse da magistratura, cheguei para a segunda fase, fiz a segunda fase, a sentença civil criminal, mas não passei da discursiva. Uhum. Aí eu já estava muito cansada, falei, vou descansar um pouco, vou curtir a vida. Aí eu fui curtir a vida. Fui curtir a vida, estava Merecidamente. recém-transferida. É, recém-removida aqui para o Rio de Janeiro, para o MPF do Rio de Janeiro, que antes eu trabalhava em Nova Friburgo. Até que final de 2019 encontrei minha amiga Bia do MPF em Botafogo e ela falou assim, Tati, saiu o edital da PGM Rio, faz esse concurso. Falei, Bia, mas é totalmente diferente do que eu estou acostumada. Eu estava estudando para a magistratura federal, tá certo que eu fiz a AGU e PFN, mas PGM Rio, isso é muito difícil, é um concurso muito difícil. Ela, amiga, você é capaz, faz, volta a estudar, vai lá, acredita. Eu falei, é. Aí eu sempre vejo como um sinal de Deus, né? Eu falei, às vezes é Deus que encontrei Bia no meio da rua e Bia falou para fazer PGM Rio. Aí resolvi me inscrever na PGM Rio. Não fui para a segunda fase por 10 pontos, mas eu gostei muito das matérias que eu estudei. Sabe, eu comecei a me identificar e falei, eu quero procuradoria. Eu gostei, eu quero começar a Caramba. estudar para isso. Salve E Bia, viu? Salve Bia. Eu a tava aqui, Bia para do quem não conhece, MPF. e eu peço permissão para abrir um parênteses, viu, Tati? Tatiane, Isso, todo Tatiane. convite. Olha, minha amiga, PGM Rio, para quem não conhece, é um dos concursos mais difíceis que tem de procuradoria. A primeira fase ela é aberta, né, Sim, discursiva. Na verdade, discursiva. quase todos os concursos no Rio, eles têm essa peculiaridade, né, Tatiana, de ter a Sim, primeira fase sim. discursiva, né? E Isso foi uma dificuldade para mim quando eu passei a estudar para outras carreiras, né? Outras procuradorias, que eu tive que voltar a fazer questões objetivas. E isso foi no final de 2019. Aí eu falei, parei a vida da gandaia. 2020 vou estudar para a Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro. Falei, vou estudar. E estava decidida a estudar. Só que aí fui curtir o carnaval, que ninguém é de ferro, fui para Salvador, carnaval em Salvador, que eu sou apaixonada. Falei, quando eu voltei. Tati, olha quem Oi, entrou aí. Oi, Tati! Que maravilha falar com você aqui. oi, meu Tati, amor. que felicidade o seu resultado, minha Ai, amiga. muito obrigada. Vibramos de uma maneira assim efusiva. Ah, Parabéns, parabéns pela sua conquista. obrigada. Na realidade, nós já sabíamos, né, Lipe? Nós já sabíamos. Tati era uma aposta. Ah, eu Eu falei lembro, para ela, você foi. Dani, que estava no sistema interno nosso, assim, aposto que ela vai arrasar, os asteriscos e as coisas assim, só dizendo realmente, né? Aquilo que ela conseguiu expressar 3 vezes, né? Isso, a Dani foi minha última arguição no curso. E aí ela falou, Tati, você tá prontíssima, vai com tudo, tenho certeza que você vai arrasar. E eu falei, eu vou. Dito e E fui com muita feito. fé. Isso. Fiquei muito feliz com o resultado, o esforço, a dedicação. Eu lembro que eu fiz uma arguição com o João em um domingo de manhã. Ele marcou comigo, ele falou, Tati, você pode ir num domingo? Eu falei, posso. Eu posso qualquer dia, vamos treinar. Eu até postei a arguição treinando para prova oral no domingo. Aí meus amigos, meu Deus, até domingo. Eu falei, minha filha, não tem tempo ruim. Dani, E foi muito bom. eu vou fazer um resumo aqui, viu, Tatiana, para quem chegou agora e também para a Dani, Tá. né? Tatiana entrou no serviço público aos 17 anos, Dani. Hoje ela tem 35, então ela conquistou muito tempo, como ela gosta de falar. Ela passou no cargo de nível médio durante a faculdade lá, quase no começo já. E aí usou o que a gente diz assim, a necessidade, a fome com vontade de comer. Ela não queria ser removida, digamos assim. E ela começou a ajudar para outros concursos para ela sair do exército. Se não me engano, me corrija, viu, amiga? Da aeronáutica. Da Aeronáutica. Desculpe. E aí ela passou em maio de 2013, mais ou menos, no MPF. E aí ela, enfim, né, ela se formou e entrou no MPF em 2014. E aí ela fez as últimas provas da AGU, inclusive em 2015, 2016, PGF, passou por quase pouco assim em uma das provas. Depois emendou no TRF2,
chegou ao objetivo discussível, teve meio que um trauma ali de magistratura federal, e até que ela descansou um pouco ali no interregno, talvez de 1 ano, 2 anos, no final de 2019, chega a Bia para ela fazer, eu quero fazer PGM Rio. E aí a PGM Rio estava dizendo que é um concurso sempre de fase discursiva na primeira fase, foi um concurso da última vez que durou quase 4 anos, porque veio a pandemia. Eu tive 2 colegas aí, que é o Simeão, e também tem um colega meu, Marcelo, de Recife, que ele acabou passando. Mas eles falaram, rapaz, Felipe, foi uma Olimpíada. O concurso foi uma Olimpíada, viu? 4 anos, né? E aí ela estava contando aí sobre, enfim, a trajetória da PGM Rio. Por favor, meu amigo, pode continuar. Isso, aí na PGM Rio eu não consegui ir para a segunda fase, mas aí eu falei assim, 2020 então vou estudar para a PGE Rio, que eu gostei da temática de procuradoria, eu achei que eu fui bem para quem estava iniciando nessa área, e em 2020 resolvi estudar para a PGE Rio. Só que aí veio a pandemia, no início da pandemia eu até fiquei meio, sabe, não consegui estudar direito, só que aí eu resolvi, falei assim, não vou mais ficar vendo notícia ruim, que estava me fazendo mal, sempre acompanhar aquela ansiedade das notícias da pandemia, eu um pouco me desliguei das notícias, assim, e resolvi ficar estudando. Falei, eu vou ter que ficar em casa, vou ter que cuidar de mim e vou estudar. E eu comecei, então, efetivamente a estudar com foco em procuradorias em 2020. Aí fiz a prova da PGE Rio, cheguei aí para a segunda fase, aí não consegui para a prova oral. Aí eu falei, ai meu Deus, mais uma vez que eu não vou para a prova oral, eu quero tanto fazer uma prova oral. Aí depois já emendei a PGDF. Aí a PGDF tive que voltar a estudar para questões objetivas, porque no Rio eram só discursivas, e eu voltei a estudar para provas objetivas. E na PGDF bati na trave. Aí mais uma derrota. Falei, meu Deus, agora eu vou até chegar na prova oral. Eu vou fazer de tudo para chegar a uma prova oral. Quero e eu preciso fazer uma prova oral na minha vida. Eu preciso. E e aí eu entrei em contato com o Felipe Duque, porque eu ainda estava assim, decidi fazer a GE Minas, mas como eu trabalho, sempre trabalhei, eu tinha que ver um jeito de focar no essencial, no que eu precisaria saber para poder fazer a prova. E um amigo meu, que também está aprovado na PFM, ele me deu a dica, falou assim, faz o raio-x do edital, todo mundo está falando que é muito bom, vai te dar um foco sobre a banca FGV e você vai conseguir. Falei, tá bom, entrei em contato com o Felipe, até falei, mandei um áudio para ele, que eu assisti uma live linda que ele teve com o Lucas, né, só procuradorias, e me emocionei, falei, pronto, é a AGE Minas e nessa eu vou até a prova oral, ninguém vai me tirar. E aí eu comecei a seguir, foco total, leis locais, estudei muito lei local, inclusive com o Lucas da Só Procuradorias, eu comprava os resumos dele, estudava, ia batendo no que tinha que bater de jurisprudência, o Dodcast, que eu sou apaixonada pelo dizer o direito, pelo Dodcast. Estudava muito nos tempos vagos, arrumando a casa, lavando a louça, lavando o cabelo. Eu escutava o Dodcast direto. E foi aí que engrenei e aí as aprovações começaram a surgir. Consegui segunda fase AGE Minas, aí depois consegui oral AGE Minas, aí depois segunda fase PGM Niterói, segunda fase AGU, segunda fase PFN, aí oral PGM Niterói, oral AGU e oral PFN. Eu falei, meu Deus, eu queria uma prova oral e Deus me mandou 4. E em um ano, e o que eu falo para as pessoas, é impressionante como a minha vida mudou em um ano, porque a prova objetiva da AGE Minas foi dia 4 de dezembro, eu acho, ou dia 4 ou dia 11 de dezembro de 2022. Então, a gente está agora em novembro de 2023 e eu passei por 4 provas orais em um ano. Assim. Então, foi tudo que eu pedi a Deus, que eu corri atrás, que eu me dediquei, e com os amigos, a família acreditando, eu sempre postando lá minha fotinha, todo domingo, todo feriado, Páscoa, Dia dos Pais, tudo sempre estudando, mas com a certeza que a aprovação viria. E vieram 4 aprovações, né? Eu falo que é igual tetra, igual que quando o Galvão gritou que o Brasil ganhou tetra, são as minhas aprovações. Aí essa é a minha Deixa eu fazer uma trajetória. pergunta. Na realidade, o que você tá pontuando, né, a sua trajetória tão, tão linda, porque é de muita perseverança. Eu acho que assim, um ponto nodal para a gente sempre falar, quando a gente tem a oportunidade de conversar com as pessoas que estão nesse caminho, é justamente, se tem uma palavra-chave em tudo isso, é assim, a perseverança.
o repetir, as reprovações elas vão acontecer. E aí o momento mais difícil que se tem, pelo menos eu reputo como mais difícil, é justamente quando a gente acha, e não só acha, mas quando a gente está num nível de preparação realmente mais elevado e a gente tem uma certeza de que aquele certame de fato é o nosso, por toda a conjuntura, e o baque vem, e de repente aquela aprovação ela não acontece. Então a gente passa nesse momento a duvidar da nossa própria capacidade. E é nesta fase em específico que a gente precisa realmente ter forças para suplantar essa reprovação e repetir, e reviver, e reestudar. Por sim, quê? Mais uma vez, aí calha muito com o que você pontuou agora, mas ao final eu só queria uma e vieram quatro, mas é porque você chegou de fato no nível, quando você consegue alcançar esse nível de excelência que vem com a repetição, que vem com o ter um olhar realmente criterioso, o senso crítico para saber o que é que precisa ser lapidado, onde sim, você de fato precisa estudar mais, porque a gente precisa olhar para o erro, né? O acerto, ele vem justamente com a tirada do tampão dos olhos. A gente precisa realmente trabalhar aquelas feridas interiores, porque o que acontece muito reprovei, eu não quero nem mais saber dessa prova. Próxima. Não. Você precisa realmente revolver aqueles pontos. Qual é a matéria que de fato eu estou com mais dificuldade? Dentro daquele assunto, o que é que eu não sei muito bem? Lei seca, jurisprudência, o que é que eu estou com dificuldade? Então, é ter essa maturidade juntamente com a perseverança. E veja, quando esse combo ele se completa, os resultados, eles aparecem. Não tem como ser diferente. Então, a fórmula mágica que não existe, mas que tanto se preconiza, se for para mencionar o que seria tal da fórmula mágica, é justamente sim, a perseverança, a dedicação e o senso crítico, que a gente sempre precisa ter isso. Não adianta a gente se enganar. Na verdade, a gente tem que correr atrás no que eu estou deficiente, né? Então, quando você consegue lapidar todos esses pontos, o resultado vai chegar. E aí, brilhantemente para você, mais um motivo para lhe parabenizar, porque na sua caminhada você não desistiu, você sim, perseverou e você, de fato, teve a sua motivação aí de alguma forma, algo nos momentos como você pontuou, né, de Dia dos Pais, Natal, Réveillon, feriado, você conseguiu. Então, parabéns, minha amiga. A dificuldade, eu acho que a gente tinha falado isso talvez nos três. A sua dificuldade vai ser escolher qual carreira seguir, né? Diante de sim. tantas Dani, oportunidades. eu tenho até uma surpresa para ela depois já já, mas foi de uma pessoa que soube, né? Enfim, que ela ia fazer essa live e se colocou à disposição, mas eu vou explicar. O nome dela também é Daniela, né? Mas já vou falar para você, inclusive, meu amigo, para você ficar bem na dúvida aí sobre o que você vai fazer da sua vida. Mas olha só, Ah, eu queria te perguntar uma coisa, que era justamente assim, durante essa trajetória toda, qual foram os momentos mais difíceis, né? Porque a gente sai falando assim, eu quero imaginar se foi os domingos, foi o que você falou de manhã, estando na salinha. não, Quais foram os momentos de não. virada? Porque É, assim, pode falar, por favor. não, o momento mais difícil foi o que a Dani já falou, a reprovação na PGE do Rio, porque eu me dediquei muito, eu queria muito, e para eu me recuperar da reprovação e seguir e falar, não, eu sou capaz, essa reprovação não me define, eu sou capaz e eu vou correr atrás. Então, não era nem os estudos em si, eu sempre fui muito de gostar, eu até gostava de estudar final de semana, porque eu gostava de ouvir o barulho só dos passarinhos lá no centro do Rio, pela janela da salinha de estudo, mas o meu momento foi esse baque da reprovação na PGE do Rio, porque eu queria muito e eu me dediquei extremamente para essa aprovação que não veio. Mas e bola para frente. E quando teve a virada de ano, porque foi final de ano as provas de segunda fase, até finalzinho de outubro, eu falei, janeiro do ano seguinte, vamos agora o que, que eu vou fazer? E seguir em frente. E uma coisa também que a Dani falou que para mim foi fundamental foi ver os meus erros. Quais eram as matérias que eu precisava encarar? Então, eu peguei empresarial, que era uma que eu estava muito ruim, trabalho e processo de trabalho, que a gente sempre deixa para depois, fica aquele... E eu falei, tive que estudar processo empresarial, processo de trabalho e financeiro. Então, foram as matérias que, para a GE Minas, eu dei uma atenção especial. Eu fiz cursos específicos focados
porque eu queria mesmo melhorar nessas matérias. Inclusive, na minha prova oral da PGM Niterói, após todas as arguições, a arguição no caso de trabalho, processo de trabalho, os examinadores já tinham dado a nota, fechado o envelope, eu já tinha assinado. Aí um dos examinadores falou assim, mas você atua em direito do trabalho? Aí eu falei, não, ele, porque você arrebentou, menina. Aí eu falei, é porque era uma matéria que eu tinha muita dificuldade, eu tive que estudar muito. Ele, nossa, parabéns, você arrebentou. E eu fiquei muito feliz com isso, porque realmente eu tirei um botão, né, em trabalho, processo de trabalho. Aí você fala assim, é você correr atrás, você reconhecer quais são as suas fragilidades e buscar melhorar o que você precisa, fazer essa lapidação, né, para poder chegar na aprovação. Dani, Tati tava sábado, né? Muito à vontade. Sabe como a pessoa tá leve, tá se curtindo realmente algo. Eu acho que você fez esse mesmo dia que foi a prova da PFN também, não é isso? Não, foi domingo, a PFN. Você fez no dia seguinte? Ah, não, desculpa. Confundi. Foi no domingo, o resultado saiu domingo de madrugada. Desculpa. Isso, o resultado saiu domingo de madrugada. Então você fez a prova oral domingo de manhã, me corrija, ou de tarde, prova oral da PFN? Fiz de tarde. Domingo à tarde. Aí, e veja, a gente foi pro pós-prova. Domingo à tarde ela faz a prova oral da PFN. Domingo à noite ela sai para, enfim, né, desopilar, lá ver a alma, já fiz, está entregue. Domingo de madrugada, sem esperar, sai o resultado. Passei, ou melhor, não só passei na GEO, arrebentei, tirei 97 da prova oral. Que felicidade, né? É uma sensação realmente é uma coroação, é uma validação, é um reconhecimento para nós, né? Não é para ninguém. Obviamente, a nossa família, como a gente bem fala, é sempre, acho que as pessoas que mais têm orgulho, quem está ali de perto, quem acompanhou a sua rotina, o seu dia a dia, ficou tão feliz quanto. Igualmente, eu tão mais feliz do que você. Mas é isso, eu acho que certamente o semblante dela devia espelhar aquela retirada de tonelada das costas, né? Dei o meu melhor, enfim. E com resultado desse, né? Maravilhoso. Então, Tati, nossa, que orgulho de você. Que você realmente sempre seja inspiração, como eu vi aqui já algumas mensagens. Agora, é por isso que a gente sempre tenta, né, conversar aqui um pouco, essas experiências compartilhadas. É tão especial para que a gente mostre para todo mundo que você é capaz, né? Se você alcançou esse resultado com todo o seu preparo, certamente um outro colega também vai conseguir chegar lá, levando em consideração esse passo a passo. E uma pergunta que eu gostaria de fazer, Tati, era o seguinte: como é que você se organizava? É sempre uma pergunta interessante isso. Claro que, por óbvio, isso é muito pessoal, né? A gente sempre fala que isso também não tem uma fórmula mágica, mas como se deu, assim, um pouquinho a tua preparação? Como é que tu montava o teu cronograma, por exemplo? No caso, primeiro eu formei uma base, né, para procuradorias, fiz um curso extensivo, montando um caderno, mais até focado para as procuradorias do Rio de Janeiro, que era o meu foco, então eu montei um caderno, principalmente também com a bibliografia desse tipo de concurso aqui do Rio. E depois de fazer esse curso extensivo, eu comecei a focar no que eram as minhas deficiências e que eu precisaria melhorar. Então, o meu cronograma era de acordo com... Eu fazia uma análise do que teria mais chances de ser cobrado na prova e fazendo a comparação com a minha deficiência. Então, por exemplo, na AGE Minas, como tinham matérias que eu já estava bem, eu praticamente foquei em empresarial, direito do trabalho, financeiro e também ambiental, que eu também verifiquei quais matérias, por exemplo, para a primeira fase, quais matérias tinham mais questões. Então, por exemplo, empresarial na primeira fase da AGE Minas tinham 10 questões, direito ambiental 10 questões. Então, eu falei, opa, são matérias que eu preciso nivelar. Se eu já estou bem em constitucional, em administrativo, em processo civil, eu vou nivelar essas outras matérias. Então, as matérias que eu já estava bem, eu fazia só algumas revisões pontuais e passei a focar nessas matérias que iriam cair muitas questões na AGE Minas, que era o meu foco, e que eu deveria melhorar a minha capacidade, a minha forma de fazer questões objetivas. E foi o diferencial, porque na AGE Minas, a empresarial da FGV veio
pesada. Foi realmente o FGV empresarial. Então, foi o que deu o diferencial. Eu acabei fazendo a escolha certa na forma de separar o meu cronograma de estudos. E também muita jurisprudência, Dodcast sempre, qualquer oportunidade era o Marcinho, que o Marcinho é uma voz que acalma o Aveludada, né? concurseiro. Uma voz. É uma voz, é um anjo na vida do concurseiro. Então, e eu também eu gosto de estudar com vários estímulos para o meu cérebro. Eu não sou assim, só vou estudar PDF, só vou estudar videoaula. Como eu estudo muitas horas no mesmo dia, por exemplo, final de semana, eu tentava fechar 8 horas de estudo, pelo menos. Mas então eu fazia, por exemplo, determinada matéria eu fazia em PDF 2 horas. Aí depois eu pulava para 2 horas de videoaula. Aí depois voltava 2 horas de PDF, depois 2 horas de Dodcast. O Dodcast eu usava como se fosse um momento de lazer estudando, que era uma coisa que eu gostava de ouvir, eu me sentia bem e eu usava para relaxar e para poder diminuir um pouco a tensão dos estudos. Então, e também tem isso muito das pessoas hoje em dia falarem de videoaula e tal. Tem muita gente que prefere o PDF, mas o meu estímulo cerebral precisa também de videoaulas. Então, por exemplo, Estratégia, eu já até fiz uma live no Estratégia, tem várias videoaulas gratuitas e eu fazia essas videoaulas. Então, eu sempre tentava, inclusive com o Felipe Duque, para a PFN, ele deu umas aulas lá fantásticas, gratuitas, e eu assisti tudo. Eu falei, gente, de graça eu vou assistir isso aqui para a PFN. E foi o que me salvou, assim, na PFN e na AGU. Porque, como eu estava muito focada na AGE Minas, esse direcionamento final, essa reta final, com várias aulas, várias dicas, principalmente a PFN, que tinham portarias específicas, isso me ajudou muito nessa preparação. Então, eu meio que dividia, né? Tinha vários estímulos, justamente para eu também não ficar muito maçante, não cansar muito. E era assim. Tá. Então quer dizer que, vamos lá, tu fazia várias fontes de estudo, no sentido, quer dizer, vários tipos de estudo, como você falou, Sim, o PDF, a videoaula, e também você colocava isso tudo num bolo só. Então quando você dava uma matéria, você precisava pegar todas as fontes dentro dessa matéria, é isso? E sim, também, sim. e você geralmente estudava uma matéria por dia, dois, como é que você fazia isso, assim, em relação à alternância das matérias? Isso. Dia de semana, eu tentava estudar 2 matérias de manhã. 1 hora e meia, mais ou menos, de cada matéria, porque eu trabalho à tarde na MPF. E final de semana, eu tentava 3 ou 4 matérias. E intercalando, por exemplo, um tema de direito administrativo eu estudei no PDF, depois, quando eu entrasse no outro tema, eu começava a estudar na videoaula, porque eu também fiz muitos cursinhos específicos e também sempre focando também com o raio-x, principalmente na AGE Minas, com aquelas questões que vocês colocaram direitinho separado o que caía mais na FGV, os temas, os artigos de cada, por exemplo, em direito do trabalho, vocês tinham na CLT, por cor, cada artigo que tinha maior incidência. Então, eu também incluía isso nos meus estudos, porque como tinha que conciliar com o trabalho, eu fazia um foco no que tinha mais probabilidade de ser cobrado, de acordo com as matérias que eu tinha mais dificuldade, e ia me planejando desse jeito. Então, colocava a lei seca para poder ler esses artigos mais importantes. Além do podcast, eu também lia os informativos. Tendo os Então, informativos completos? no Dizer o Direito, eu quando ia ver os informativos, eu via o que tinha um tema mais propício, assim. Um ou outro eu não lia completo, mas aquele tema que você via que era cara de prova, que tinha tudo a ver com procuradoria, aí eu lia completo. Inclusive, na primeira fase da PGE de Santa Catarina, eu tive muita sorte porque um tema que eu ouvi no Dodcast, e o Marcinho falou, esse tema tem muita cara de prova, vai cair, que era de transparência ativa, passiva e reativa em direito ambiental. Quando eu ouvi no Dodcast, eu falei, cara, isso aí eu preciso ler completo, porque eu nunca ouvi falar disso, desse transparência ativa, passiva, reativa. Eu falei, nossa, um tema totalmente diferente, nunca ouvi. E esse julgado, além de ouvir no Dodcast, eu fui ler o inteiro teor, né, o completo lá no Dizer o Direito. E esse julgado caiu na objetiva de Santa Catarina e eu acertei. E, salvo engano, caiu na objetiva de Niterói também e eu acertei de novo. Eu falei, meu Deus, Deus é muito bom.
Então, eu tinha esse feeling também de priorizar o que, ao meu ver, e também, até o próprio Marcinho falava que ele achava que tinha mais cara de procuradoria, aí eu dava uma atenção maior em relação a ler o informativo completo. Ô, Tati, e como é que acontecia também os teus estudos, por exemplo, nos finais de semana? Pelo que você falou, você sempre gostou de estudar também nos finais de Sim, semana, sim. mas você sentia, de repente, quando você estava mais exaurida, por exemplo, como é que você fazia essa questão do day off? Isso funcionava para você ou não? Olha, eu não recomendo, mas eu quase não tirava folga. Eu realmente me acostumei, eu condicionei o meu organismo e eu até consegui levar bem a estudar de segunda a segunda e uma vez ou outra eu tinha folga, porque era foco total. Mas, veja bem, era um estudo, principalmente aos domingos, era um estudo bem light, assim, sabe? Eu separava para fazer uma revisão, separava para ver uma videoaula, que eu gostasse do professor, tipo, eu gosto muito desse professor. Então, eu deixava o meu domingo para estudar também, estudava menos que até de segunda a sábado, mas fazia um estudo mais light, mas estudando. Então, também entrava o podcast, entrava alguma videoaula como revisão de algum assunto. Sempre eram poucos os meus dias de folga. O pessoal que estudava comigo na minha salinha falava, meu Deus, mas essa garota tá de segunda a segunda aqui, domingo, todo domingo aqui. Às vezes tinha domingo que eu era a única que estava lá. E carnaval também. Olha, passei carnaval trancada no centro do Rio, estudando, e o bloco do lado de fora, e eu colocando o fone aqui, não vou me atrapalhar. Passei esse carnaval, 3 carnavais, né, que eu passei na sala, e às vezes eu colocava uma fantasiazinha, tirava foto na salinha de estudo e falava, aqui meu carnaval. Mas uma dica que eu dou, e que comigo funcionou muito, é que primeiro você tem que escolher se é o que você quer para sua vida. Eu quero muito passar. Eu quero e queria e fiz tudo para passar no concurso de procuradoria. Então, esse era o meu objetivo e a minha escolha. E eu procurei levar esse caminho, esses 3 anos e meio, de uma forma leve. Eu sempre estava alegre, sempre estava feliz. Eu ia, às vezes, domingo sozinha. Eu ficava lá, às vezes, fazia umas dancinhas lá na salinha. Meus amigos viam no Instagram e comentava. Então, eu tentei levar de uma forma bem leve, assim. É a minha escolha, então vou tentar levar com felicidade. E eu levava. Eu conseguia abrir mão das outras coisas, eu abria mão ainda mais morando no Rio de Janeiro, sol bombando, a praia lotada. E eu abri mão porque o que eu queria era ser procuradora. Então, foi uma questão de escolha. Eu ouvia muito assim, Tati, mas você já é analista do MPF, com o seu salário eu já tinha parado de estudar e você fica vindo estudar domingo. Eu falei, sim, eu quero ser procuradora. E eu vou estudar domingo, sim. E não tem segredo, né? Dedicação, abdicação e fé, principalmente fé, muita fé em Deus, sempre tive muita fé, sempre acreditei. Eu sabia que as reprovações faziam parte, mas eu tinha aquela certeza que eu iria chegar à prova oral, sim, eu mereço, eu me dedico, eu corro atrás, eu vou fazer uma prova oral, sim, porque era meu sonho fazer uma prova oral. Eu acho que todo concurseiro sonha com a prova oral, porque é aquele momento que fecha e você baixa assim o estresse, você fala, pronto, fiz a minha parte. E graças a Deus deu tudo certo. Fiz a escolha certa, fiz os cursos certos, consegui ser direcionada bem. Amigos dando dicas, o raio-x do edital, por exemplo, eu não conhecia, e como eu tinha pouco tempo, porque eu estava estudando até para a segunda fase da PGDF antes, e quando veio que eu fui reprovada, eu falei, meu Deus, já estou até fazendo curso para a segunda fase, agora como é que eu vou estudar para outra coisa? Falei, calma, vamos lá. O que vai acontecer? Estava falando com um amigo meu, pô, veio o resultado, não fui para a segunda fase da PGDF, tô achando que eu vou fazer a GE Minas. Só que eu preciso de alguma coisa que me ajude para eu ver o que eu preciso estudar para a GE Minas. Foi aí que eu comprei o raio-x do edital e, graças a Deus, deu tudo certo. Passei na primeira fase, na segunda fase e na prova oral. É muito claro, desculpa, tá, Lipe, mas é muito claro quando você narra, assim, sua história, Tati, o grau também
na realidade, maturidade que você teve para encarar, porque ela, né, vai e volta, ela vai para uma prova discursiva, não passei, volta para uma objetiva com uma peculiaridade diferente. Então, você nesse salseiro, como se chama aqui no Nordeste, conseguir de fato separar o joio do trigo, ter essa maturidade, esse olhar para perceber qual é a sua deficiência, e, enfim, focar, levando em consideração, que eu achei muito interessante aqui que ela pontuou, na construção, por exemplo, do seu dia a dia do estudo, você só pesava a sua deficiência com a importância daquele ponto Sim, para a prova. Então, isso é também fundamental. A gente também, quando tem a oportunidade de conversar mais detidamente com um aluno ou outro, a gente pontua, né, muito esse aspecto que você aqui trouxe, essa informação. E eu acho que, de fato, é muito importante isso aí. é. O que eu Por exemplo, achei execução fiscal era um tema que eu via que estava cobrando muito e que eu não estava tão bem. Então, eu peguei também um foco em execução fiscal, na jurisprudência, que tem muita jurisprudência, dei aquele arremate e me senti depois mais preparada. Desculpa, te cortei, de Felipe. jeito nenhum, minha amiga. Você que a gente quer te escutar, Ah, saber a sua história. Então, toda vez que você sentir necessário, interrompa mesmo, senão a gente vai ficar aqui perguntando, vai que você está aqui. Eu deixei dois pontos bem fundamentais, assim, que eu anotei até. O primeiro foi quando você mostra assim, a caminhada sua, ela começa no Rio, que sempre é discursiva, e inevitavelmente depois você vai para a discursiva. Você tem uma grande dificuldade na objetiva, porque você faz essa migração de 2019 2020, e agora vem as provas objetivas, PGTF foi quase, não foi, né? foi. E agora, quando chega nas provas discursivas em teste, você fala, bom, agora eu vou descansar, porque isso aqui eu sei, né? Mas o que eu não consigo é a prova oral. É a bem que da prova oral que não vem para mim. E eu acho que, Tati, eu queria até te perguntar isso, passando até para o estudo da prova discursiva e para a prova oral, como foi esses teus estudos, assim, ou melhor, mudou muito, por exemplo, era um estudo, como o Dani gosta de dizer, que já era um estudo de primeira fase, segunda fase e prova oral desde o começo, ou seja, quando você fez base, ou você mudou substancialmente quando você passou da primeira para a segunda fase também? E o segundo ponto é, qual foi os grandes desafios da sua prova oral? Ou melhor, do seu estudo de prova oral? Também tenho essa dúvida, além de Tá. em si, né, ter saber como é que era a sua capacidade justamente de resiliência e acreditar nessa fé que você mesmo diz, assim, que chegaria o seu momento e, enfim, né, você concedendo e Deus te abençoe você, não uma prova oral como você, mas 4 provas orais em um ano, né? Sim, então, além de também saber quais eram as minhas deficiências, eu sabia qual era meu ponto forte. E prova discursiva sempre foi meu ponto forte. Então, na minha prova para analista do MPU, eu ganhei muitas posições pela discursiva, acho que valiam 40 pontos, eu tirei 36. E na prova, a prova da PGE do Rio, PGM Rio, eu também treinei muito a discursiva. Então, eu já sabia que se eu passasse para a discursiva, eu não teria tanta dificuldade. Quando eu voltei a fazer prova objetiva, eu foquei de fato na prova objetiva. Quando passei para a prova discursiva, eu já comecei a pensar na prova oral. Então, eu treinava para provas discursivas, fiz muitos simulados mesmo. Eu estou até com pena, eu não consigo jogar fora os meus simulados, a caneta, a mão mesmo, eu tenho tudo guardado, que eu fico olhando assim, tantas linhas, meu Deus, como eu escrevi tanto. E treinava muito para discursiva, mas já pensando também na fase oral, porque ninguém tirava da minha cabeça que eu iria para a prova oral. Eu lembro que teve uma amiga minha que me chamou para fazer alguma coisa, eu falei assim, qual que seria o dia? Eu acho que era uma viagem. Ela falou o dia, eu falei, não, nesse dia eu vou estar estudando para a prova oral. Aí ela falou assim, mas menina, tu ainda nem passou para a segunda fase, já está falando que vai estar fazendo a prova oral. Aí eu falei, vou, Confiança. confiança. Falei, estarei fazendo a prova oral. Não poderei, porque estarei estudando para a minha prova oral. E realmente não fui porque estava estudando para a minha prova oral. Então, quando eu consegui passar da prova objetiva, que foi a minha maior dificuldade, tanto na AGE Minas quanto na PGE Santa Catarina, porque eu cheguei a fazer a segunda fase da PGE Santa Catarina também, mas aí na PGE Santa Catarina eu não consegui ir para a segunda prova discursiva. Eu reprovei na primeira prova discursiva. E aí eu já começava a pensar na minha prova oral. E antes, eu já fiz cursos de prova oral, quando eu estava esperando o resultado da PGE do Rio, que eu também, isso que eu falo, que foi o meu diferencial. Eu não esperei o resultado, eu já falei assim, vai que eu vou para a prova oral. Eu já fiz 2 cursos naquela época, para a prova oral.
Aí veio o resultado, eu não fui para a prova oral. Mas conhecimento nunca se perde. Então, eu já tive uma primeira experiência, já perdi aquela ansiedade de falar, aquele medo de travar. Quando eu passei para a segunda fase, eu fui lá e peguei a minha mãe, coisa mais linda do mundo, Neinha. Falei, mãe, vamos já começar a treinar para a prova oral. Aí minha mãe ficava treinando para a prova oral comigo. Várias perguntas, e eu já treinando sem nem saber se estava na prova oral. E o que eu acho muito engraçado, que eu ria muito, é que minha mãe, ela não é formada em Direito, era dona de casa, né? Criou eu e meus 2 irmãos, e não sabia nada que ela estava me perguntando, mas eu já dava as perguntas, mais ou menos um espelhinho para ela, né? Aí eu terminava de falar, as respostas a ela ficava assim, muito bem, candidata. Olha. Bem, candidata. Aí eu falava, ai, minha mãe é muito engraçada. Aí eu podia ter respondido tudo errado. Aí ela ficava, muito bem, candidata, muito bem. Eu achei muito lindo. Então, eu fiz esses 2 cursos para poder destravar, perder esse medo. Quando eu nem tinha uma prova oral ainda, eu ainda nem estava na prova oral, o pessoal falava, meu Deus, mas você é muito ansiosa. Eu falei, gente, eu já estava sabendo que uma hora ia chegar a minha vez, então eu já me adiantei. E depois, quando eu estava na segunda fase da Oral Minas, ainda não estava para fazer a segunda fase da AGE Minas, eu já comecei a treinar com a minha mãe. Então, eu mandava várias perguntas para minha mãe e a gente treinava à distância pelo Teams ou pelo Zoom e eu já comecei a treinar. Então, eu já fui perdendo mais ainda o medo. Quando saiu o resultado, eu voltei a fazer curso. Aí fiz curso presencial, fiz curso online, eu fiz muitos cursos. Eu digo que os cursos não podem ficar com ciúme, gente, porque eu fiz vários cursos. Todo curso que dá para eu fazer, eu fazia. E o meu maior medo não era a forma, porque eu sempre ouvia que na forma eu estava muito bem, mas no conteúdo, meu medo era sempre cobrar alguma coisa que eu não ia saber responder. Como eu ia conseguir me livrar, como eu ia conseguir passar se eu não soubesse a resposta. E isso foi muito treino. Inclusive, na arguição do Duque e do João, várias perguntas eu não sabia. O João me perguntou de Sistema Financeiro Nacional. Quando ele me fez aquela pergunta, eu falei, meu Deus, por que ele faz isso comigo? Agora eu não lembro se foi do Felipe ou do João. Foi do João. Foi do João. Mas essa pergunta ela foi em comunhão com o Jurandir também, então saiba disso. Gente, eu falei, como assim? E eu desenrolei e consegui os meus pontinhos. Ele falou, Tati, você não sabia? Eu falei, não. Tá certo que eu já trabalhei na CVM, mas, pô, estudei Sistema Financeiro Nacional em 2010. E eu tentei lembrar e respondi. E com o Duque também, algumas questões eu não sabia. Teve uma de imposto de renda também que eu não sabia, mas me mantive plena, fiquei respondendo e esse medo de dar o branco foi passando. Então, eu já tinha feito também a prova da AGE Minas, aí depois estava para vir a da AGU. Eu fui me sentindo mais autoconfiante e eu entrava na sala falando, vim aqui para arrasar, para brilhar e para encantar os examinadores. Foi assim que eu consegui. Em Niterói, minha nota também foi muito boa na prova oral de Niterói. Dificílimo, Daniela. Dificílimo. Passaram 10%, né? Traduza, por favor, doutora. Primeiro, para a primeira fase já foi uma aprovação baixa. Assim. A primeira fase com a FGV também foi bem difícil. Aí, depois da segunda fase, que também foi muito difícil, foram 2 finais de semana de segunda fase, a primeira aprovação, só 9 conseguiram aprovação. Aí teve os recursos. 9.200. Aí eu estava dentre os 9, só 9 aprovados de início. Eu falei, caraca, e tinha que tirar 60. E aí eu consegui ficar entre esses 9. Aí depois dos recursos, aí ao total foram 31 aprovados. Depois dos recursos, aí pessoas conseguiram pontos nos recursos, e aí fomos 31 aprovados para a prova oral. E também a prova oral foi em um dia só. Aí os 31 aprovados foram para fazer a prova oral em um dia só. E foi bem difícil, foi bem estilo assim, as bancas próprias do Rio de Janeiro. E a prova oral é aquela que o examinador fica reperguntando, fazendo várias perguntas. Foi bem difícil. Inclusive, tributário foi uma banca que acabou comigo. Foi muito difícil, pelo amor de Deus. Mas eu mantive. Ia lá, tentando, não desistia. Falei, não vou desistir.
examinadora perguntando e eu respondendo, tentando chegar a uma resposta boa. E foi uma experiência, sim, muito boa. É muito bom. Depois que passa, a gente pensa, vê toda a trajetória, lembra tudo que eu fiz para chegar até aqui. E só tenho a agradecer. Né? O Tati, que me chamou a atenção também mais uma vez, agora que você falou, é que, assim, realmente o estudo ele é muito cumulativo, né? E você, por exemplo, estudou para as fases discursivas sem dissociar, por exemplo, de uma fase oral. Você já teve essa preocupação em ter esse olhar. Ou seja, além de você precisava de fato compreender todo aquele contexto para poder verbalizar aquela informação. Então, no final das contas, por óbvio, uma prova objetiva, ela vai querer um olhar diferenciado para você, mas nas fases subsequentes, eu pelo menos também entendo que, assim, ela não tem como estar dissociada, não tem como você partir aquele estudo. Sim, Naturalmente, o ideal é que quando você estiver, né, estudando para uma fase discursiva, conseguir captar o que de fato, de repente, seria importante para explanar aquele assunto, né? Muito sim, daquele sim, ponto do que é um conceito, do que é uma natureza jurídica daquele instituto, como de fato a jurisprudência se alinha, qual é o fundamento do julgado, qual é a base principiológica. Então, mais uma vez, você está de parabéns, porque você também conseguiu ter esse olhar e se antecipou aos cenários. sim, Então, sim, né? Maravilhoso. Além disso, que me chamou também a atenção agora no fato, na última pergunta que o Felipe pontuou, que é qual era o seu maior medo de uma prova oral? E é justamente esse ponto assim de eventualmente cair um conteúdo que você não consiga discorrer. Mas volta muito para a importância de uma formação de base mais robusta, porque quando você sim, tem essa base mais sólida, você pode até não saber detidamente explicar aquela questão específica, mas algo sobre a matéria, algo sobre aquele direito material, você vai sim, falar. Então, sim. perceba que nada está dissociado, né? Bem interessante isso. E também uma dica que eu dou é isso. Quando o concurseiro já está chegando a uma segunda fase, já tem que pensar na oral, porque geralmente o tempo é curto de uma prova para outra. Sai o resultado e já tem a previsão da prova oral. Então, você já tem que estar trabalhando o seu psicológico, a sua autoestima, é, até mesmo os pensamentos, para não deixar pensamentos ruins, negativos, minarem a sua força. Então, é importante já falar, olha, eu estou chegando numa segunda fase, então em breve eu estarei em uma prova oral. Eu já tenho que começar a me preocupar com essa fase também. Tati, eu lembro da gente naquela palestra com o Márcio, né? E ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado assim, que aí acho que até todo mundo ficou chocado, porque na prova oral a gente tem que se imaginar, às vezes não só acertando, mas também como a gente vai continuar diante do erro, diante da questão que não Sim, sabe. E aí, quando eu te perguntei, por exemplo, sobre nexo causal probabilístico, nosso simulador da PGF, que veio a cair na AGU, né, aquela sim, sim, questão, tinha algumas questões que a gente tinha feito com grau de dificuldade, claro, com aptidão com a banca, mas assim, deixa eu ver, Tatiane sem o conteúdo. Ou seja, com a coisa que ela mais tem, né, o conteúdo. Deixa eu ver ela sem o conteúdo. E quando a gente viu você sem o conteúdo, foi o que nos surpreendeu. Poxa, é como se, né, a expressão que meu pai usa, essa pessoa tem pedigree, né? Ou seja, ela tem elegância, ela tem fineza, ela não vai perder, né? Ela não vai se tornar bicho, ela vai mostrar os valores dela, a humana que ela era, a pessoa que ela é, o caráter. Então a gente percebeu isso, né, na sua formulação das suas respostas. Você não se desesperou, você não soltou a resposta rápida. Isso sim, chamou muita atenção nossa, né? A forma como você conduziu, inclusive sem saber. E era aquilo que Márcio disse, ou seja, imagina quando vai vir a questão que você não sabe como é que você vai zerar e continuar adiante, né? sim, é verdade. A maior dificuldade, por isso que o treinamento, e principalmente também os treinos presenciais, eu acho que são fundamentais. Justamente para você ter essa experiência de ser arguido por uma questão que você não tem a ideia e não perder a pose e responder e manter a calma e conseguir desenvolver algum conteúdo. E eu treinei muito para isso. Minha amiga, Respeite a sua É, história, né? Respeite a minha história. teve uma vez que um professor me fez uma pergunta de direito ambiental no curso presencial, aí eu falei a ele. Você não sabe nada desse tema, mas a sua cara de pau, você... Eu falei,
Fazer o quê? Porque eu realmente não sabia, mas eu falei como se eu soubesse. E ele falou, é incrível, porque você errou tudo, mas a forma que você falou, Você errou muita cara de pau. bonito. Errou Errei bonito, bonito. como se... É, exatamente, errei bonito. Minha amiga, eu quero fazer mais uma pergunta, tá? Mas tem uma coisa também que me chamou Sim. muita atenção. Você falou de maneira muito discreta, assim, claro, mas eu lembrei de Camila Cabral, você falou que treinava com sua mãe, né? Camila Cabral, amiga, ela treinava com a avó dela. E aí ela dava para a avó, e ela justamente, como ela fala muito rápido, ela dizia que a avó dela moderava. Você está falando muito rápido, eu nem entendi direito, né? Mas ela nem corrigiu o conteúdo, mas dizia, eu não estou entendendo. Ou seja, quando você fala para a Ah, avó, né? Era uma forma de você tentar, de alguma maneira, ser mais clara possível. Me chamou muita atenção isso de você treinar com sua mãe e fazer com que sua mãe pudesse, enfim, de colaborar e mesmo assim pontuar com é. toda a elegância, todo o amor, toda a fofura, né? Quero dizer que você estava sempre certa. Sim, e Felipe, isso também foi algo que eu quis fazer esse treinamento com a minha mãe, porque desde criança a minha mãe ela me ajudou muito nos estudos. Então eu lembro quando eu era pequenininha que ela, tipo assim, tinha prova, ela falava assim, deixava a gente livre para estudar. E no final do dia a gente ia para o sofá e ela começava a perguntar, somente de história, geografia, e ela perguntava sempre, o que é isso? Aí a gente ficava respondendo. Ela tinha muito isso de fazer com a gente. Então eu achei até uma oportunidade de reviver a minha infância em que a minha mãe ficava ali estudando comigo, me apoiando, me perguntando. E eu tenho certeza que ela amou, porque ela ficava toda boba. Tinha dias que ela falava assim: hoje não tem treino, não, minha filha, não tem treino, não. Oh, que Aí eu, linda. não, mãe, hoje eu vou estudar outra coisa. Mas eu senti também esse elo, foi uma forma também de me Conectar. aproximar, porque como, de fato, você, quando está estudando para concurso, você se distancia dos seus familiares, dos seus amigos, você acaba se distanciando para ficar focado nos estudos. Então, eu achei como uma forma também de manter a ligação. E ela adorou. Ela ficou assim, eu acho que trouxe essa memória afetiva da infância, de que ela sempre perguntava, e eu também era uma aluna muito boa na escola, quando eu era mais nova, eu sempre era a melhor aluna da sala e ganhava medalhinha. Aí todo final de ano tinha lá honra ao mérito, aí ela ia, aí sabia que a filha dela ia subir no palco para ganhar homenagem. Então, tem toda uma história até aqui que acaba, né, revivendo. E, inclusive, ela falou hoje comigo que meu pai, onde vai, puxa assunto com as pessoas para falar que eu fui aprovada. Que coisa linda. Isso é lindo. Que Estava no orgulho. supermercado. Aí minha mãe ficou olhando ele de longe e falou: lá vai ele. Aí daqui a pouco tá conversando com alguém, algum desconhecido. Daqui a pouco puxa o celular para mostrar a filha. Aí minha filha passou por procuradora. Ai, Que meu Deus, que orgulho. engraçado. Fofura. Que Eu até orgulho. falava É, isso. Dani, por Isso favor. é muito bom. É uma das recompensas que vale a pena. Você ver a felicidade, o orgulho da família, dos amigos. é como Até se. os amigos que também estudam, que se espelham, se inspiram. Isso é muito gratificante. E é como se as nossas dores, apesar de você ser muito otimista sempre, né, muito positiva nos seus estudos, como você bem falou, acho que você sempre encarou também com muita sabedoria. Mas as dores, elas se apagam, não é, Tati? Quando Sim, você lida sim, com resultados como esse, parece que, de fato, você chega à conclusão de que tudo vale a pena. E sim, aquilo que as pessoas lhe falam, vai passar, vai conseguir, faz sentido, né? Nesse momento agora, acho que para você, poxa, tudo faz sentido, toda a minha preparação, toda a minha abdicação, de fato, valeu a pena, porque eu consegui chegar lá, né? sim. Então, que orgulho! Eu acho que eu olho para você narrando isso e hoje, como mãe, e eu tomo a lição já das minhas filhas, agora desde pequena, talvez com não tão fofamente assim, porque, menina, vai, fala, vem com lá. Eu acho que eu preciso trazer uma memória afetiva mais tranquila. Mas, enfim, eu Ah, acho que, né, como mãe, e olhar para um filho e ver que ele se realizou profissionalmente, que primeiramente você alcançou seu objetivo, vai realizar seu sonho na sua carreira e ver que você está feliz de uma maneira meritocrática, né? Se essa palavra enfim sim, existe, a meritocracia propriamente dita, porque foi realmente fruto único e exclusivo do seu esforço. Você chegou até aqui pelo seu esforço. Então, é lindo. E eu acho que ele tem que falar assim, espalhar para todo mundo, puxar assunto com todo mundo, mostrar sua foto, porque eles estão
assim, explodindo de orgulho de você. Sim, Tá, sim, eu até com disse a certeza. alguns alunos já, olha, você não impeça seus pais de fazerem isso, né? Você está impedido de fazer, porque você não é pai, você não pode proibir, né? Para que se ele encontrar a pessoa no meio da rua, ele pode falar mesmo, né? Então, não impeça esse momento. Eu acho que ele serve muito até para você se dar conta da dimensão da coisa que você conseguiu. Toda vez que você estiver achando que estiver um pouco para baixo, lembre disso, né? Da forma como eles falam de Sim, maneira sim. muito orgulhosa de você para que você se anime e valorize mais. Até falo, quando for subir aí para. Quando você for subir assim no palco para tomar posse, aí se você não tiver caído a ficha ainda, Tati, você vai lá e lembra de olhar para trás, tá? Olha para Sim, trás, assim como a gente treinou a entrada e dá bom dia, boa tarde, dominador, você olha para trás. E aí, quando você olhar nos olhos que Dani tava lá, né? Enfim, Maninha tava lá, minha esposa tava lá, eu falei, caramba, você. Aí você vai aos prantos, não tem outra coisa, não tem outra coisa. Eu acho que isso é é muita emoção. Muita fantástico. Eu emoção. acho que você vai viver essa emoção Ah, várias e várias vezes aí na eu, sua decisão. eu estou pronta para a posse. Eu até quero comentar Ai, uma coisa com você, minha amiga. Quem viu a nossa, enfim, né, que viu que você ia falar, na verdade, foi a colega Daniela Oliveira. Ela faz parte da AGU e eu só vou trazer aqui os pontos até para você saber e também, enfim, pela identificação, para que outras pessoas ah, saibam, né? sim. A Daniela Oliveira, ela já trabalhou na OMC, né? Ela é um grande expoente, né? Uma grande mulher brasileira expoente, assim, uma pessoa preta, como, né? A referência que ela inclusive usa. Ela já trabalhou na Camex também. Ela tem mestrado na USP, enfim, né? Internacional. Ela é coordenadora de assuntos internacionais econômicos do Ministério enfim, do Ministério do Governo. E da Conju ela cuida de financiamentos externos. Então, todos esses bancos mundiais, ela faz parte. E ela Caramba. pediu para eu lembrar para você, ela pediu para você passar o contato para você, melhor dizendo, para você tirar todas as suas dúvidas sobre a AGU mesmo, sobre o que você vê de expoente na AGU, inclusive dessas lindas Ah, sim. iniciativas que existem. Então, ela mencionou quatro, pelo menos aqui, eu quero dizer para você. Falei, Dani, olha, eu quero aprender mesmo, me diga o que tem, para que também todo mundo saiba e, consequentemente, se você quiser conversar com ela, é uma pessoa muito, assim, né, relevante hoje no governo, e ela se colocou Ah, à que disposição e ótimo. passou seu telefone. Mas, enfim, ela disse que tem um comitê da diversidade hoje na AGU, né, com foco em diversidade e gênero. Quem preside, inclusive, é a Cláudia Trindade, que é da PGFN, ela foi da banca examinadora. Então, ela teve até que participou da iniciativa do Dia da Mulher Negra, caribenha. Ah, Então, ela disse que participa de sim. diversas iniciativas dessas. E ela até falou que, inclusive, o BCIAS, né, o AGU, ele lançou um edital recentemente para financiamento, né, de bolsas para concursos Sim, eu públicos vi. para pessoas negras em valor considerável, então está em andamento. Né? Ela falou, mencione isso, que isso é bem relevante, e também falou dessa questão da como a nossa carreira da AGU ela dá uma grande visibilidade técnica e política. Por exemplo, ela defende, né, o grupo defende justamente que a nomeação para o Supremo de uma pessoa preta. E tem uma dessas pessoas que estão cotadas, que é a Procuradora Federal Manuelita Hermes, né, que é da Bahia, Sim, eu conheço. inclusive, ela é professora de constitucional. Também tem outras cotadas junto com a Lívia Vaz e a Adriana, que foi assessora do Barroso. Então ela falou, mencione essas três para saber que nossa carreira dá muita visibilidade a, enfim, né, essa posição da cadeira do Supremo. Além disso, né, ela falou que tem muitas iniciativas nessa questão de diversidade, teve o PFN de todas as cores, que até Dani a gente participou aqui, né? Era um curso gratuito para pessoas negras, preferencialmente com baixa renda, né? E passaram duas mulheres desse curso de prova objetiva, duas colegas da PFN, a Lorena, enfim, a Lana, a Adriana Ai, também que lindo, participou. que E a ótimo. gente até deu um curso de prova oral para elas gratuito, assim também, né? Não vou mencioná-las aqui, obviamente, mas a gente está aqui na torcida, né? Dedo cruzado que dê certo. Vai dar. E ela falou, Felipe, lembre também que tem um decreto do governo federal que ele colocou como 30% das funções de confiança para serem ocupadas, né, por pessoas pretas e pardas. Esse decreto foi em abril e agora em setembro lotou, ou seja, bateu a meta, digamos assim, né, no decreto federal. E por fim, ela dizendo que, Caramba. olha, se ela quiser vir para cá, né, para a AGU, sabe que tem um grupo de pessoas negras composta por todas as carreiras que eles trocam informações, vivências, debates, enfim. Ela colocou o número dela à disposição para que você também seja um expoente, para que você, enfim, né, se quiser se engajar nesses movimentos, seja muito bem-vinda. Ah, ô Felipe, eu inclusive sou integrante da Comissão de Raça e Gênero do MPF. Olha aí. Então, aqui no Rio a gente tem uma comissão pró-equidade de raça e gênero. Eu sou uma das integrantes e a responsável por realizar eventos sobre a temática do racismo estrutural, as questões de raça e gênero. Então, eu faço bastante, eu já sou ativa nisso, de fazer eventos,
de trazer pessoas notáveis para trazer o debate. Então, é muito importante saber que a AGU também tem essa iniciativa. Ah, maravilha, você só vai ter a agregar com toda essa sua Sim, experiência sim, E já uma também de grande dúvida viés. para saber se vai vir para a AGU agora. essa questão da representatividade também é fantástica, né? Então, ver que pessoas pretas estão chegando ao poder, ocupando espaços de poder e fazendo bonito, É. né? Isso é muito importante, até para acabar com o preconceito. Tem pessoas ainda que não são a favor do sistema de cotas, mas não entende a necessidade e a importância de que pessoas pretas e pardas ocupem esses lugares justamente para dar essa representatividade, essa visibilidade. Então, eu também já faço parte dessa comissão de raça e gênero no MPF e será um orgulho caso eu vá para a AGU participar também. Eu, com certeza ia querer continuar trabalhando nessa temática, eu gosto muito. Eu vou passar o seu contato para, Pode enfim, né? passar, Ela me pediu, né? Ela falou, passa o meu contato se ela quiser conversar comigo, sim, se tirar qualquer dúvida claro, sobre isso, sobre tudo, né? Eu também tenho muito orgulho do Silvio Almeida, ele foi meu professor no Marquês, sim, né, do sim, mestrado, conheço, e ele, assim, arrebenta, assim, é um cara que, sim, ele, assim, ele já arrebenta há 20 anos, sabe? Só deram notoriedade a sim, ele, mas ele já é é, um expoente há muito tempo, né? E é um amor, é, um cara, assim, é um amor, é, assim, né? sim, eu tive a oportunidade de ir em palestras com ele, estava tentando trazê-lo para o NPF, mas aí Eita. acabou que ele foi nomeado ministro. Agora vai ficar mais difícil, que a agenda dele já era muito, É, muito concorrida, mas é um amor, assim, na temática de racismo isso. estrutural, ele é aquele que Tem até um fala e vídeo tem que dele no ser Roda dito. Viva falando sobre isso, né? Que é o tema do livro dele, assim, o Sim, cara sim, é uma aula, né? Assim, você fica eloquência, é uma prova oral, assim, a ver ele falar, você não tem noção da dele, você passa a uma hora Ah, assim na eu aula só quero assim. depois esse link, enfim, eu É quero muito assistir. bom. ele é maravilhoso mesmo. Minha amiga, eu queria parabenizar você, porque na verdade eu quero ainda fazer só mais uma pergunta no final, mas Tá, se você, e Dani, quero abrir também para Dani, para que você também depois dê uma mensagem final, mas assim, tem uma coisa também que me chamou muita atenção, assim, né? É justamente quando você falou da sua mãe, especialmente, não sei por quê, tocar na sua mãe, de alguma maneira, quando você relembrou isso, de treinar com ela, de fazer com que ela seja inserida, demonstrar a ideia de quando foi o começo dela, enfim, dos seus sim, estudos que ela lhe sim. ajudou. Isso me emocionou, acho que Dani também, ela está se sentindo muito tocada. Eu liguei para uma aluna, não vou nominar, obviamente, mas eu liguei essa semana, quando saiu o resultado da Ju, no dia, naquela madrugada ali, e essa aluna, eu falei justamente para ela assim, olha, parabéns, o que vai acontecer daqui os 4 meses é isso, vai ser dessa forma. Ela fez, professor, veja a frase dela, professor, eu falei isso com Dani, eu dividi isso com ela, professor, eu vou, minha mãe está ensaiando o discurso de despedida. Aí eu, como assim? Despedida do trabalho, professor. Minha mãe trabalha com limpeza pesada e ela tá doida para sair do trabalho. Ela tava Ah, perguntando se já posso sair. Ai, meu Eu vou Deus. aposentar minha mãe. Ela não vai trabalhar com mais isso, professor. Olha, É, na hora, é, na hora eu só nossa, vi, viu? Na hora eu só vi assim, eu vi Deus assim, desci e falei assim, meu Deus do céu, dai forças a essa aluna, dai forças a essa candidata, que enfim, abençoa essa mãe, né? Como isso aqui tá na minha cabeça, ou seja, como vocês podem, todas vocês e todos vocês que estão aí, ser gratos a seus pais, e isso, né, arrepia a sim. alma, né? E o estudo muda vidas, né, muda gente? Eu as sou uma gerações. prova disso. Na verdade, Muda vai mudar as geração. gerações, porque as Sim, sim. subsequentes você pode melhorar, claro, a vida dos seus ascendentes, mas os seus descendentes você já tem Também. a oportunidade de dar uma condição, às vezes, diferente do que a gente recebeu. Então, Sim, é uma forma extremamente democrática e, enfim, meritocrática mesmo, a meritocracia pura de você, de fato, conseguir. Obviamente, tem outros pontos, né? Às vezes, como você está falando, a importância da representatividade, porque, infelizmente, você que bom teve condição de fazer curso, de se especializar, de se aprofundar, mas é uma realidade que a gente é. vislumbra também, que muita gente não tem a condição de adquirir materiais de excelência, de, né, se debruçar e se aprofundar realmente com bons professores, ter acesso a bons cursos.
E, infelizmente, essa segregação ela já começa um pouco daí. Isso. Mas, felizmente, quem tem essa oportunidade de agarrar, né, os fatos e se debruçar e conseguir alcançar esse objetivo e ter, na verdade, essa gratidão realmente aos seus pais, ou quem quer que seja, um familiar que o apoiou, que criou essa condição Sim, propícia para o estudo, e você realmente ter essa gratidão, isso é lindo. Eu acho que mais uma vez, assim, como mãe, falando agora como mãe, não como uma professora, mas se realmente minha filha, de fato, tivesse olhar para mim, não existe coisa mais gratificante no mundo. Então, mais uma vez é amor. Certamente essa aluna que falou isso é, foi porque ela recebeu é, muito da mãe. Você também, naturalmente, não tenho nenhuma dúvida que sua mãe foi pura dedicação a você, ou enfim, sim, aos seus sim, irmãos, se você o tiver. Então, é só uma retribuição, no final das contas, né? E sim. era E que, justamente que isso. lindo isso, que lindo que a gente nunca perca essa humanidade e que a gente nunca esqueça de fato, olhar, ter esse olhar muito vívido e sempre estar ali homenageando quem nos deu É, a oportunidade de chegar até aqui, né? Então, mais uma sim. vez, parabéns para você É, por e ter, sabe por, o que que por, eu por lembrei ter esse também? reconhecimento. E o que eu lembrei agora fazendo um paralelo, já o meu pai, ele ficava preocupado que eu estudava muito. Então, quando eu era mais nova, né? Ele falava, mas essa menina estuda muito, essa menina estuda muito. Ô, minha filha, papai quer que você estude, você tem que estudar menos um pouquinho. Eu falava, pai, mas é porque eu quero passar no concurso, eu tenho que estudar, não sei o quê. Aí ele falava assim, mas não pode estudar depois de almoçar. Você tem que dar um tempo, você está almoçando e já quer ir estudar de novo. Aí depois ele desistiu, viu que não ia ter, não dar certo, aí ele pode estudar, ela vai estudar, porque não adianta eu falar que para ela descansar que ela vai estudar. E também é outro que está muito feliz com isso, né? Nossa, que Esses lindo. resultados. Era justamente isso que eu queria lhe perguntar, né? E, claro, já se encaminhando não só para o final, mas assim, antes de você, eu queria que primeiro, quem foi, você agradecesse, quem foi que trouxe até aqui, né? A gente fez essa pergunta para a Débora, acho que era muito real. Tatiane, quando você não tiver no diário oficial, né? Quem é que você vai lembrar de agradecer nesse momento? Ah, meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe. Sempre. Que, inclusive, é uma característica minha que eu falo com meus amigos, é porque eu tenho uma autoestima e uma forma de acreditar que vai dar certo, que às vezes eu até falo assim, gente, eu não sou muito parâmetro, porque eu sempre acredito que vai dar certo. Que massa. E essa minha autoestima é de como eu fui criada pelos meus pais, sempre acreditando muito em mim, sempre dizendo que eu sou capaz, que acreditam em mim, que eu sou linda, maravilhosa, e eu acreditei. É isso E mesmo. sempre, Isso aí. sempre, sempre me colocando muito como, vai lá, minha filha, você arrasa, você é linda, você é capaz, você é inteligente. Então, eu cresci muito com isso. Então, eu tenho uma autoestima e uma forma de ver o mundo que eu sempre estou pensando que vai dar certo. Na prova oral de Niterói, teve uma banca que eu saí de Direito Civil e eu cheguei na sala de espera rindo, aí meus companheiros. Mas tá, tu tá rindo? Tá todo mundo aqui desesperado? Civil tá difícil pra caramba. Eu falei, ai, gente, mas eu acho que eu fui bem. Eles, ah, não é possível. Tatiane, não é possível. Você foi bem. Eu falei, ai, gente, eu não sou muito parâmetro, eu sempre acho que vai dar tudo certo. Eles, meu Deus, porque essa prova foi muito difícil, você chega aqui sorrindo. De fato, deu certo. E deu certo para todo mundo. Então, eu já estava acreditando que ia dar certo. E depois eu falei, gente, calma, é que eu também não sou muito parâmetro, eu sempre acredito muito. E, e graças a Deus sempre deu muito certo. Então, muito agradecimento pela a forma que eu fui criada, pelo meu pai, pela minha mãe, por sempre acreditarem em mim, sempre apoiarem. Minha mãe sempre me levou para fazer Enem, me levava para fazer o concurso, acompanhou quando eu fui muito nova para a aeronáutica, eu tinha 16 para 17 anos. Então, ela me acompanhou em todas as etapas, ia comigo, ficava lá o dia todo, porque eu era muito jovem. Então, isso tudo depois de formada também, continuava, me levava lanchinho, almoço, tudo ali na hora certinha, tudo lá, minha filhinha tem que lanchar, tem que almoçar, tem que tomar café, então ela tinha muito esse cuidado. Acordar de madrugada para alguma prova, eu morava em Santa Cruz, aí a prova do Enem era no centro do Rio de Janeiro, então 2 horas de trem, ela acordava às 5 horas da manhã para fazer o meu cafezinho,
Sempre, eu fui mimada, gente. Muito Fazia o meu lindo. Você teve cafezinho, muito amor. Você teve muito fazia amor. suco, fazia suco de fruta, espremia as frutas laranja, maçã, tudo para a filha dela. Então eu sou muito grata. Seriam as pessoas assim que eu agradeceria e continuo agradecendo, né? Que lindo, Tati. Que na verdade o mundo seja mais como você, que tem esse olhar positivo. Isso a gente Sim, precisa. Voltar agora um pouquinho para o mundo dos concursos. A gente realmente precisa acreditar que vai dar certo, que o nosso estudo ali não é em vão, que as reprovações elas vão existir, que isso a gente precisa ter essa consciência, mas que a gente vai conseguir sim dar a volta por cima. Então, esse sim. seu olhar, essa sua positividade, ela contagia tanto que eu realmente tô inflada aqui de Dani, positividade. E é isso, é mais simples do que parece. É mais simples do que É, parece. Se a gente era assim que conseguir, ela de tava. fato, Ela tava literalmente enxergar. assim no pós-prova, assim, completamente feliz, assim, no estado de graça, assim, no estado que, assim, sabe, eu tô tão feliz, que as pessoas vão estar falando, tem alguma coisa, será que tem alguma coisa estranha? Não, é porque ela tá absurdamente feliz, é uma pessoa leve, uma pessoa que tem autoestima, uma pessoa que arrebentou na prova, que tá de alma lavada, que sabe que deu o seu máximo. Então, essa É, talvez é a Tatiana que vocês estão vendo aí de verdade, uma pessoa muito batalhadora, muito guerreira, como ela disse que entrou no serviço público muito cedo, que foi galgando seus passos, que chegou ao MPF naquela sacrifício, pô, quero permanecer aqui no Rio, mas ela falou, vou emendar, vou fazer magistratura. Aí do nada levou um tombo na magistratura federal, mas ela foi quase até a um segunda baita fase, e ela, tom. ela deu o seu máximo, mas depois ela falou, não, quer saber, eu vou descansar um pouco. Aí veio o Bia na vida dela, e Bia falou, vamos pro PGM Rio. E ela deu estralo. PGM Rio, PGE Rio, concursos maravilhosos na cidade dela, então ela foi lá e se dedicou ao extremo. Ela estudou a banca, porque a gente sabe que membros, só os membros no Rio, tudo prova Sim, discursiva, mas a vida vai ensinando que ela ia colher o resultado da prova discursiva. O meio dela nunca foi a prova discursiva, era, poxa, a prova objetiva, e eu quero chegar ao oral. E ela foi lá, sacrificou, quase passou na PGDF, portanto, para a prova objetiva, mas já foi indo para a prova discursiva, como se tivesse dado certo. Ela deu esse passo, né, como ela mesmo disse. E ela do nada regrediu e fez, eu vou fazer Minas, porque não deu certo no DF, mas assim, deu certo em Santa Catarina, né, como ela disse, ou seja, ela foi passando porque ela acreditava piamente no que ela fazia, ela não se rendia, chegou um momento que ela passou a estudar quase todos os dias mesmo, só que ela fez disso uma rotina feliz, ela não fez isso um peso, um sim. sacrifício, ela sentia-se grata, ela inseriu a mãe dela quando ela estava para prova oral, apesar de estar 3 carnavais na sala de estudo, ela estava de certo modo ali, levando com felicidade, como ela disse, e ela não esperava os resultados para treinar para a próxima fase. Ela não precisava ver para crer. Ela já acreditava Verdade. antes da coisa acontecer. E isso talvez foi um grande diferencial na sua vida. Foi assim que você conseguiu, e que seus pais te nutriram, e que deram toda essa educação, e esse carinho, e esse afeto que você está conquistando todo mundo. Não só com o seu carisma, não só com essa alegria, que foi, rapaz, vai ser um dia alegre, mas com todo o seu empenho e esforço que sabia que o seu lugar estava certo ali. E não estava tão certo, que foi 4 lugares, né? É, o Felipe, também nessa minha trajetória, eu fiz muitos amigos, né? Muitos Uhum. amigos mesmo. Pode falar E deles. eu sempre era amiga que falava, vai dar certo, vamos confiar. Uhum. E todos esses amigos, principalmente de estudos para procuradorias, todos estão aprovados. Então, todos deram certo. E eu falo para eles, eu não falei. Tem uma amiga minha que eu falei que no recurso ela ia conseguir, a Maria. Ela ia no recurso da PGM Niterói. Eu falei, menina, ela, eu não sei nem se eu vou fazer recurso. Eu falei, não faça isso, Maria. Vai fazer o recurso sim, você tem chance, vamos acreditar. Coloquei ela para cima e ela, tá bom, vou fazer, Tati. E eu falei, vamos, nós vamos juntas para a prova oral, vamos sim. E acreditou e ela foi, está aprovadíssima comigo, estamos esperando a nossa posse. Então, eu geralmente tenho essa mania de colocar os meus amigos para cima, vamos acreditar. E todos alguns tiveram algumas reprovações, mas todos os amigos que eu fiz nessa trajetória, eu tenho amigo que já é advogado do Senado, tem amigos que estão aprovados em vários concursos, e aí eles me mandam mensagens e eu retribuo o carinho, mas todos que eu falei, acredita, você não pode desistir, acredita. Todos estão aprovados. Inclusive o amigo que me indicou o raio-x do edital, que também foi aprovado na PFN. Quem é o nome Então, dele, por é só curiosidade? alegria. É Pedro. Eu não sei se ele chegou a fazer curso aqui. Qual o Ele sobrenome? também Pedro? é do MPF. E agora eu não estou lembrando o Pronto, sobrenome depois dele. você lembra, não tem bronca não, isso Mas é besteira. ele também é do MPF, ele é técnico do MPF. Uhum.
e nessas de estudos da vida a gente se conheceu e começou a estudar, dando apoio um ao outro. E ele é até de Brasília. Eu acho que ele deve ter feito algum curso presencial aí com vocês, porque ele mora em Brasília e ele também está aprovadíssimo, Pedro. Um beijo para ele. Ótimo. Um Então, abraço pessoal, para você. todo mundo seguindo Tati no Instagram, todo mundo Isso. mandando mensagem para ela quando tiver um pouquinho borocochô, para ela vir Não pode. levantar. Isso é uma Eu sou. missão. Você tem uma missão na vida Os e cursos certamente. de prova oral que eu fiz, todo mundo que fez curso comigo, gente, vamos animar, vamos acreditar, vai dar certo, vai sim, vamos ter força, vamos acreditar, porque é o que eu digo. Se você mesmo não acreditar em você, como é que você vai querer que o seu examinador da prova oral acredite em você? Você pode exercer essa função. Você não pode já entrar derrotado, achando que vai dar errado. Você tem que acreditar, eu irei exercer o cargo de advogado da União, de procurador da Fazenda Nacional, da melhor forma, e eu vou mostrar para os meus examinadores que eu sou a pessoa que eles precisam nesse cargo. Então, eu sempre falei isso para eles, e sempre dando uma injeção de ânimo, igual quando eu cheguei. Quando eu cheguei no pós-prova, no Chique Chique, no domingo, todo mundo estava sentado, só bebendo sentado. Eu já comecei a botar todo mundo para dançar. Quando foi ver, depois de meia hora, já todo mundo levantou para dançar. Foi só eu chegar, botei todo mundo para dançar no Chique A Chique. E é alegria assim, contagia, a alegria contagia. alegria. Olha a mamãe aqui, ó. Dona É? Neia, é? É ela Ai, mesma, Dona Ah, Neia! a minha mãe, minha mãezinha Parabéns, linda. Dona A minha mãe é Neia. maravilhosa. Dona Neia maravilhosa. Um beijo para você, Dona Neia. Que É, orgulho. ela Parabéns é. pela forma como a senhora criou sua filha, deixou aí essa sementinha que desabrochou e hoje aí é um grande exemplo para todos nós. Um motivo não só de orgulho da senhora, mas de todo mundo aqui que tem a oportunidade de conhecer Tati, de conversar um pouquinho com ela, de receber essa luz que você emana, Tati. Então, queria genuinamente, do fundo do meu coração aqui, te parabenizar, te desejar muita luz, mais ainda que Deus te dê assim muita abundância de tudo na sua vida, Obrigada, porque essa é a sua obrigada. missão aqui na Terra, não tenho nenhuma dúvida disso, para que você emane luz, para que você seja exemplo, para que você levante a autoestima das pessoas em todos Amém. os aspectos. Então você já é uma profissional de excelência, já era no MPF. Agora com a carreira que você decidir de fato tomar posse, eu não tenho nenhuma dúvida que você vai fazer muita diferença nesse mundo, Sim, que você de fato sim. vem a brilhantar. A instituição que você escolher, ela vai ter realmente muita sorte. Então, queria te desejar do fundo do meu coração todas as Ai, felicidades Dan, na sua vida, no seu campo agora profissional, pessoal, que você seja sempre muito feliz, muito. obrigada. E, na verdade, também queria aqui te dar a palavra para que você, na verdade, que merece todas as honrarias e que deve sim fazer um fechamento aqui dessa nossa conversa, dando uma mensagem. Na verdade, toda essa conversa, ela foi mensagem. Toda essa conversa, a gente depreende muito isso de você, essa alegria, essa leveza. Mas queria que, se você puder, de fato, deixar uma mensagem final para quem está nos escutando, para quem está angustiado, para quem está na dúvida, para quem realmente se sente incapaz, né? O que você puder, de repente, aí falar para ajudar mais pessoas ainda Tá. nessa caminhada. Tá bom, meus amigos. Primeiro, gostaria novamente de agradecer. Eu acho que nada acontece por acaso. Deus aparece e ilumina as minhas escolhas desde sempre. Eu acho que eu acredito muito, tenho muita fé. E não foi por acaso que o meu amigo me indicou o raio-x do edital, não foi por acaso que eu vi a live do Lucas com o Felipe. Eu me emocionei, foi uma live, eu até falei para ele, muito humana. Eu reconheci esse carinho, a forma de tratar o concurseiro, porque sabe que não somos máquinas, somos seres humanos. Então, e novamente agradecer o Marcinho, que eu sou fã do Dodcast. Eu, às vezes, estudava o Dodcast e para você ver como o pensamento positivo atrai. Eu pensava, às vezes, ouvindo, eu falava assim, se eu tiver uma oportunidade, eu vou querer dizer para ele como que ele foi importante na minha preparação.
eu vou querer agradecer para o Marcinho, que eu sou apaixonada pelo podcast, que eu gosto muito, que está me ajudando muito. E aí eu tive essa oportunidade ao fazer a turma do Raio-X Digital para as carreiras da AGU, e eu tive a oportunidade de agradecê-lo. E agradeço novamente, que ele é uma pessoa fantástica. E o que eu tenho para dizer, para quem ainda está aí ouvindo, o pessoal que está nessa vida dos concursos, é que não desistam. Eu tenho as minhas reprovações e tenho orgulho das minhas reprovações, porque não me definiram e não definem ninguém. Reprovações são sempre esperadas no caminho, mas as pessoas devem, primeiro, pensar positivo. Eu sempre falo isso, vamos pensar que você é capaz, pensar positivo e também fazer por onde, porque você tem que se dedicar, você tem que acreditar. Eu conheço várias pessoas, eu tenho um ex-estagiário meu que eu acreditei muito nele, mais do que ele acreditava, e hoje em dia ele já é aprovado no técnico do TRF2. Eu falei, cara, você tem muito potencial, você é muito inteligente, estuda, acredita. Arthurzinho, o nome dele. Inclusive, o Arthurzinho chegou a ir para a segunda fase da AGE Minas comigo. Tipo, foi meu estagiário, passou em um concurso com o meu apoio, o meu incentivo, e depois chegou aí para a segunda fase da AGE Minas, mas não conseguiu lograr êxito para a prova oral. Mas eu já falei para ele, continue estudando, que daqui a pouco você vai ser procurador também. Então, tem que ter essa perseverança. Em momentos de tristeza, de desânimo, todo mundo tem. Eu também tinha um segredo meu também, gente. Eu sempre me perdoava. Já viu aquele meme do passando pano para mim mesma? Eu me perdoava. E o concurseiro tem que se perdoar, porque vai ter dias que você não vai render muito bem, você não vai conseguir estudar, você não vai entrar nada na sua cabeça, e eu sempre me perdoava. Somente uma folga minha, eu tinha que estar me perdoando, porque eu já me cobrava. Então, tipo, hoje eu só consegui estudar 2 horas, estou muito mal, eu me perdoo. Eu vivi me perdoando, porque só eu sei como era difícil, quanto eu me dedicava. Eu não poderia estar me cobrando mais do que eu estava podendo dar. Então, além de ter pensamento positivo, acreditar, vocês têm que se perdoar. A gente não pode ficar se cobrando, se martirizando, porque teve um dia ruim de estudo, porque não conseguiu cumprir o cronograma. Eu muitas vezes não cumpria meu cronograma, gente, e eu me perdoava. Eu só vi aquele meme do pica-pau. Eu passando pano de novo aqui para mim. Porque somos humanos, não somos máquinas. Então, pratiquem o perdão para você. Hoje não deu certo, não consegui estudar, não consegui focar, se perdoa. Mas também não é para se perdoar todo dia. Tem que tentar manter a constância nos estudos, fazer bons cursos, tem muita coisa gratuita, muito curso gratuito, muitas aulas gratuitas. E acreditar, ter fé, apoio, tem muito material bom. Tem professora de Felipe Duque, que foi um apoio assim inigualável para a prova da PFN. Unanimidade, como ele tratou os candidatos, como as pessoas são gratas, como ele foi humano, acolhedor, paciente. Então, tem muita gente querendo fazer o bem, você tem muito apoio, tanto de professores quanto de cursos. Então, e seguir firme, não pode parar. Tem que colocar na cabeça, eu vou até aprovar. Só não aprova quem desiste. Então, essa é a mensagem que eu tenho. Eu não desisti, as minhas reprovações, eu caí, chorei, deu aquele baque, mas acordei, depois falei, vamos passar o blush, vamos passar o batom e de novo na minha salinha. Reprovei, a pessoa já está quase chegando na prova oral, aí reprova numa objetiva, igual eu reprovei na PGDF, nossa, aquilo me deu um baque, eu falei, não, mas calma aí, tá chegando a sua hora, vamos acreditar, vamos fazer o certo, vamos dedicar, estudar muito, que aí a aprovação vem. E quando a aprovação vem, gente, é o melhor sentimento do mundo. Pode escrever. Minha amiga, não tem nem como fechar de maneira diferente, com tanta coisa bonita, com tanta generosidade sua, com tanto carisma, sentido pela Bruna Kaiser, que passou aqui, a sua amiga, pela Minha amiga Lara. da faculdade, Bruninha. A Lara passou por aqui também. Passou um bocado de amiga sua falando aqui, o Flávio Gabaldi também falou da sua família, da sua mãe. E a doutora Neia, assim que se pronuncia Neia, porque eu não quero errar a Né? Tatiane mais.
É minha Néia, mãe, dona né? Néia, Isso. veja só, a senhora ainda vai chorar muito, viu? Sua filha, ela vai dar muito orgulho para você. Você vai chorar muito na prova oral, na posse dela, você vai chorar muito durante a sua vida e com razão. Dá para entender agora, né, Dani? Por que a senhora está com tanto orgulho aí, merecidamente, por sua filha ser o que é e pela influência que você tem na vida dela. Meus parabéns. Beijo, mãe, pai. Devem estar vendo, devem estar assistindo. Minha irmã também, minha irmã e meu irmão. Um beijo para todo Ai, gente, mundo, minha amiga, muito que Parabéns, obrigada. influenciou. gente. Parabéns, parabéns, parabéns por toda a conjuntura, pelo seu E processo. parabéns a vocês também pelo excelente trabalho que vocês fizeram. O curso do raio-x, eu escutei muitos elogios. Eu não cheguei a fazer presencialmente, só fiz o online, mas todo mundo elogiando. O Duque foi fenomenal com todos os candidatos. No grupo que tem de aprovados da PFN, todo mundo só alegria, só agradecimento. Pós-prova também, Duque lá com a gente. E dançamos, comemoramos, cantamos. Foi maravilhoso, uma experiência ótima. Eu vou levar no meu coração. Pô, minha amiga, também foi um sonho para mim estar com vocês, vendo vocês realizando o sonho de vocês, tenha certeza. Eu levo com muita fidelidade mesmo isso que nosso pai nos ensinou, né, Dani? Não fez mais que sua obrigação, meu filho. E nessa obrigação eu me realizei. Então, assim, eu estou em estado de graça, agradeço, dedico muito a Deus por isso. Não tenho nem como expressar, a não ser realmente chorar pelo lacrimejar assim, de felicidade por vocês. Então, vão ser anos maravilhosos, anos muito abençoados que vocês vão ter. E eu já estou imaginando aqui, né? Já estou chorando por isso, de felicidade, porque vocês vão Ai, chorar várias e várias vezes sem acreditar que isso aconteceu. Mas foi muito merecido, muito esforço. Tenho certeza que muitas pessoas vão se inspirar na sua trajetória hoje. Muito obrigado, Tatiana, por dividir isso eu que conosco. agradeço. E manda um super beijo pro João também, gente, que ele também é um Ele querido. acabou A de redação com ele ligar foi aqui para mim. fantástica. Ele acabou. É, Transmissão de ah, pensamento. Ele acabou de ligar. é, Eu binei ele aqui. manda um abraço para ele, que ele também é fantástico. Tá bom? Eu agradeço muito a oportunidade de mostrar gratidão também a vocês, ao Marcinho, que o Dodcast é vida. Viva o Isso. Dodcast, eu falo para todo mundo. Meus amigos não aguentam mais. Maravilhoso. E é isso, muito obrigada, adorei participar, tá bom? Só Parabéns, agradecimento Tati. mesmo. Parabéns. Você vai ajudar muita gente ainda nessa. Tá bom. Um beijo, minha amiga. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais, Boa Jane. noite, Valeu. gente. Tchau, tchau.